As cruzadas promovidas pela Igreja Católica fazem parte de uma história bastante conhecida por praticamente todos, e elas são fonte de muitas lendas e polêmicas. Mas pouco se fala de um grupo valente que não esperou ordens para agir. Olá, viajantes da história! Hoje vamos falar sobre a Cruzada das Crianças, nome que une grupos da Alemanha e da França que se organizaram para ajudar a tomar Jerusalém para os cristãos. Ficou curioso? Será verdade? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. A Terra Santa. O sultão muçulmano do Egito e Síria, Saladino, que reinou entre os anos 1174 e 1193, colocou o mundo cristão em choque quando tomou Jerusalém de volta em 1187, que deu início à Terceira Cruzada, entre os anos 1187 e 1192, que não conseguiu se aproximar de Jerusalém. A Quarta Cruzada, entre os anos 1202 e 1204, teve êxito pior ainda, que, contra seu objetivo, atacou Constantinopla. Apesar desses fracassos, ainda existiam muitos cristãos no Ocidente ávidos para seguirem até Terra Santa e auxiliar na retomada de Jerusalém. Outra frustração acontecia entre a população comum, que, além dos impostos que tinham que suportar para financiar as cruzadas e os sacrifícios em materiais e suprimentos que forneciam incessantemente aos exércitos cruzados, o objetivo principal de retomar a Cidade Santa ainda se mostrava longe de ser alcançado. Em 1212, um curioso movimento se espalhou e ganhou status de lenda. Milhares de crianças se organizaram em um exército e decidiram partir rumo ao Oriente Médio, imaginando que poderiam fazer melhor que os adultos para derrotar os muçulmanos. Crianças organizadas. Esse movimento, tanto religioso quanto popular, ficou conhecido como a Cruzada das Crianças e foi liderado por um jovem pastor francês de 12 anos de idade chamado Estevão de Cloyes, que começou a espalhar pela Europa, que tinha sido visitado por Jesus e pelo alemão Nicolas de Colônia, também pastor, e mais novo ainda, apenas 10 anos de idade. A notícia fez com que ele conseguisse reunir aproximadamente 20 mil crianças, adolescentes e adultos, na tentativa de ajudar os exércitos cruzados profissionais a capturar Jerusalém para os cristãos. Estevão e Nicolas. Na primavera de 1212, na região de Vendôme, na França, grupos de jovens diziam que tinham tido visões que os levaram a decidir por ajudar os exércitos cruzados a combater os muçulmanos na retomada de Jerusalém. De acordo com a lenda, Estevão foi até o rei Filipe II da França, relatando que um dia, enquanto cuidava de seu rebanho, recebeu uma carta das mãos de Jesus Cristo, e essa carta dizia que Estevão, para ir em frente, pregar a cruzada e reunir seguidores por onde quer que fosse. O rei rejeitou tanto as pretensões do menino pastor quanto o próprio. Mas o rapaz não desistiu. Destemido, prosseguiu pregando a viagem e começou a reunir em número significativo de seguidores, a maioria deles também crianças. Ainda em 1212, grupos de jovens começaram a se reunir na região da Colônia, na Alemanha, como aconteceu no norte da França, os Países Baixos e a Renânia. Também foram áreas em que a igreja havia evangelizado para receber apoio para as cruzadas oficiais. Em Colônia, surgiu um jovem líder, um menino chamado Nicolas, que carregava por todos os lugares uma cruz tal, semelhante à letra T. Não se sabe ao certo se o grupo francês influenciou o alemão ou o contrário, ou se cada um era totalmente independente um do outro. Os tipos de soldados. Há discórdias a respeito do movimento ter sido inteiramente liderado por crianças. Os registros medievais são extremamente confusos e o termo mais frequentemente usado para os participantes era o latim pueri, que significa tanto criança como rapaz. Alguns monges normandos e alpinos realmente registraram que pueri, nesse caso, incluía adolescentes e pessoas mais velhas. No entanto, o movimento foi significativo porque acabou envolvendo pessoas que não são tão diretamente ligadas às cruzadas. Relatos indicam que os participantes foram além da hierarquia comum do poder social ou status econômico. Fazendeiros, carroceiros, pastores, artesãos sem lugar fixo de trabalho, do campo ou na comunidade e pessoas sem laços nem residência. A Cruzada das Crianças não foi uma cruzada oficial. Uma cruzada oficial tinha que ser proclamada pelo Papa, que exortava os governantes, os nobres e os cavaleiros profissionais a pagarem suas espadas pelas causas do cristianismo. Os plebeus não participavam e nem recebiam incentivo para isso.
Além deles não serem da alta sociedade, eles supostamente não tinham habilidades o suficiente, os instrumentos e nem a disciplina exigida para uma campanha desse porte. À espera de um milagre. É estimado que cerca de 20 mil soldados juvenis, divididos em grupos, partiram, alguns da Alemanha e outros da França, com o objetivo de alcançar o porto de Gênova, na Itália, de onde poderiam embarcar para Jerusalém. Alguns grupos se dirigiam a outros portos, como o de Pisa e o de Brindisi, que ficavam ainda mais ao sul da Itália, e o de Marsella, no sul da França. Para o infortúnio desses jovens cheios de vontade, mas que eram dependentes da caridade onde quer que fossem, quando passaram pelo vazio dos Alpes italianos, muitos deles morreram de fome. Quando o restante chegou em Gênova, eles não tinham fundos para bancar a travessia. Para piorar, a maioria deles estava sem equipamento e não tinha treinamento, o que fez com que os genoveses definitivamente recusassem se envolver. Uma dessas versões da história conta que as crianças ficaram esperando que acontecesse com o Mediterrâneo o mesmo que aconteceu com Moisés, enquanto libertava seu povo das garras do faraó, abrindo o Mar Vermelho. O milagre não aconteceu. Os genoveses os abandonaram. Algumas crianças fizeram meia volta e voltaram, certamente com muitos obstáculos. A história não é certa sobre o que aconteceu com o restante dos jovens e muitas lendas foram criadas pelos escritores medievais e moralistas. Destino trágico. Acredita-se que a maioria desses jovens desiludidos foi forçada a embarcar em navios com destino para a Sardenha, Egito ou mesmo Bagdá, para lá serem vendidos como escravos. Mas existe o lado de que essas histórias podem ter sido inventadas pela igreja para algum tipo de lição moral, em que pensassem em ultrapassar algum limite, principalmente quando se tratasse de assuntos sagrados. Outras versões da história contam que as crianças conseguiram chegar a Roma, onde o Papa imediatamente ordenou a todos para que voltassem para seus lares. Com isso, uma multidão de sem-teto surgiu, jovens, sem ter como se manter e sem treinamento militar nem armas para fazer algo. E, mesmo que conseguissem chegar a Jerusalém, era bem provável que eles não seriam de grande utilidade para os soldados oficiais. Revisão da história. O historiador holandês Peter Reddits, em artigo publicado em 1977, foi o primeiro a lançar dúvidas sobre a narrativa tradicional desses eventos. Muitos historiadores passaram a acreditar que não eram, pelo menos não em sua maioria, crianças, mas vários grupos de pobres errantes da Alemanha e da França. Esse pensamento é sustentado principalmente pelo uso dos termos parvuli ou infantes, encontrados em 2 relatos da época de autoria de William de Andrés e de Alberico de Troyes-Fontaines. Nenhum outro relato da época sugere uma idade. Os escritores medievais normalmente dividiam a vida de um ser humano em 4 partes principais, com uma variedade de faixas etárias associadas a elas. A igreja então incorporou esta classificação para uma codificação social, se referindo a trabalhadores assalariados que eram jovens e não possuíam herança. A crônica Hagia Coloniensis, escrita em 1213, ou seja, um ano depois da Cruzada das Crianças, se refere aos cruzados como as pessoas que abandonaram seus arados, carroças e rebanhos. Outro termo é o já mencionado anteriormente pueri, que indiretamente também significa os impotentes. Os Pobres Errantes de Haedz foi revisado em 2008 por Gary Dixon, que afirmou que, embora esse movimento não fosse inteiramente composto por crianças, elas realmente participaram e desempenharam um papel fundamental. E você, já tinha ouvido falar dessa versão mirim das cruzadas? Deixe o seu comentário nos contando o que você achou. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.